Bom, vamos falar agora sobre Bahia. Bahia! Por sinal, Bahia campeão baiano, acho que pela 51ª vez, empatou com Vitória ontem, acabou campeão do Campeonato Baiano mais uma vez. Nós vamos conversar com o professor Samuel Vida. Eu acompanho as publicações do professor Samuel Vida, acho que ele é hoje a principal referência para acompanhar e se indignar, né, em relação à violência que acomete a Bahia, né, dessa sucessão de governos petistas, 2 Jacques Wagner, mas sobretudo 2 Rui Costa, agora 1 Jerônimo Rodrigues, 5 governos do PT, portanto, né, caminho de terminar o 5º governo agora em 2026, que transformaram a Bahia num matadouro de jovens negros. Não há nenhuma polícia militar. Esqueça o Rio, essa imagem do Rio como estado mais violento, não é mais. A Bahia já há alguns anos, desde 2022, é o estado em que a PM mais mata. E, especificamente, as vítimas dessa mortandade são os jovens negros, jovens jovens negros são as grandes vítimas desta violência. Então, o professor Samuel Vida é uma referência, ele é advogado, professor de Direito na Federal da Bahia, onde ele coordena o PDRR, Programa de Direito e Relações Raciais, e é um histórico militante do movimento negro, foi do PT, né? Vamos falar com ele sobre o PT também. Então, há alguns veículos de comunicação que têm feito o levantamento, mas a fonte primária, inclusive, é o professor Samuel Vida, que acompanha o massacre. No mês de março, nos primeiros 18 dias do mês de março, foram 50 mortos na Bahia, né? 50 mortos. Tem situações de morte de uma pessoa só, mas nós tivemos só no mês de março, na Bahia, foram, se não estou enganado, acho que foram 3 chacinas. Né, chacinas, morte de mais de 3 pessoas na mesma ação policial. Teve 12 mortos no bairro da Fazenda Coutos, dia 4 de março, a gente noticiou com grande destaque aqui. Depois teve mais 4 mortos no bairro Mandacaru, em Jequiel, em 15 de março, mais 4 mortos na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, em 16 de março, e mais 6 mortos em Terra Nova, dia 17 de março. É impressionante, massacre impiedoso. E a este massacre dos povos negros na Bahia acrescentou-se agora o ataque. Bom, historicamente, né, os indígenas baianos sofrem na mão do Estado, né, do governo do Estado, desde sempre. Mas houve, na quinta-feira passada, uma agressão inominável contra o povo Pataxó, lá no sul da Bahia. Um negócio realmente inacreditável. Uma agressão cometida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e por pistoleiros do latifúndio associados com a Polícia Militar e Polícia Civil. As cenas são chocantes, efetivamente. Tá vendo essa foto aqui dos policiais? Vocês estão vendo lá no fundo aquele homem de azul? Isso é um pistoleiro, encapuzado, para não ser reconhecido, trajes civis. Ele acolhido, incorporado às tropas regulares da Polícia Militar e da Polícia Civil. É muito impactante, efetivamente, o que aconteceu. Separei aqui 4 vídeos bem curtos, antes de embarcar o professor Samuel, para vocês verem o que aconteceu lá na quinta passada. Não foi pouca coisa, não foi. Foi muito grave, viu, governador? Muito grave. Olha aqui. Tudo que eu vou mostrar aqui é a própria mídia dos pataxós e dos povos indígenas lá da Bahia, tá? Vamos ver aqui ele chegando. Aí, ó, atirando nos vídeos aqui, ó, criança de menor mirando a arma pra criança lá, ó. Aí, ó, tá vendo o que a polícia quer pago pra defender, o que tá fazendo aí, ó? Aí, ó. As cenas são chocantes, olha essa cena aqui, impressionante. Mulher e criança que atirando. Olha lá, os tiros. Peraí!
Muitas mulheres, velhos, crianças tiveram que fugir para a mata. E aqui esse vídeo, eu mostrei a cena agora, a foto, né? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo ali atrás aquele pistoleiro? Do lado das tropas, incorporado às tropas, conversando, dialogando. Olha isso aqui. Opa, de novo. Não sei. Olha lá. Não. Abre o carro sozinho? Não sei. Não vou arrumar você, é pra pegar a briga. Peraí, deixa. É isso. E aqui o depoimento de uma criança pataxó. Olha, é impressionante. Não sei como é que é possível se manter impassível diante dessas atrocidades do governo baiano. Mas a coisa na Bahia é feia. É muito feia. Polícia invadiu minha cara e botou a arma na minha cabeça e falou que ia matar meu pai. Não quero que mata. É isso aí. Botaram a arma na cabeça da criança dizendo que ia matar o pai dela. É chocante. Professor Samuel Vida, né? Como disse o Yuri aqui, são vermes, né? São vermes e propõe revolta popular já. Será que vai ter revolta popular? Vamos falar com o professor Samuel Vida. Samuel, nossa, obrigado por ter atendido o convite, viu? Queria muito te ouvir, já faz alguns dias. Tudo bem contigo? Olá, Mauro. Tudo tranquilo, na medida do possível, né? Porque é quase impraticável qualquer tranquilidade num contexto como que a gente tem vivido na Bahia, que é um contexto de terror racial através da violência policial. E não apenas uma violência que intimida, mas uma violência que mata. E mata numa escala industrial, mata numa escala assombrosamente comparável a guerras. Os dados mais recentes mostram que a Polícia Militar da Bahia mata mais do que qualquer polícia do mundo. E a gente fez uma comparação, inclusive, com a polícia norte-americana, que é uma das mais violentas, racistas, que tem toda uma estratégia focada na violência racial, e constatamos que uma polícia que tem 1 milhão de agentes, os diversos segmentos da polícia norte-americana, né, estadunidense, envolvendo polícias municipais, estaduais, federais, um país que tem 300 milhões de habitantes, pouco mais de 300 milhões de habitantes, produziu um número de mortos inferior ao produzido na Bahia. A Bahia tem 14 milhões de habitantes e uma polícia militar de 33 mil homens. Então, é algo que choca quando a gente avalia, do ponto de vista, inclusive, dos dados, porque mesmo comparando com as polícias mais letais, mais violentas, mais truculentas do mundo, a polícia baiana ganha disparadamente, e é importante dizer que ela é uma polícia construída pelo PT. São 20 anos, 19 anos de gestão. O tempo médio de um policial no serviço público é de entre 25 e 30 anos. Ou seja, esse efetivo foi quase todo recrutado, formado, treinado, posto em operação por governos petistas. Então, não há a menor possibilidade de usarem o argumento de que é uma herança maldita do carlismo, de que é efeito do bolsonarismo. Óbvio que esses elementos também se agregam, porque são tradições políticas também genocidas e violentas. Mas a grande responsabilidade é das gestões petistas que optaram, né, por construir um modelo de segurança pública articulado na falácia da guerra às drogas e no conceito de que êxito em segurança pública é empilhar cadáveres. Então, a letalidade passa a ser a referência de eficiência da segurança pública na Bahia, e não é da agora. É um processo que a gente vem denunciando e mostrando, passo a passo, como se construiu ao longo dos 19 anos de gestões do PT. Então, é muito bom falar contigo, porque é uma possibilidade de ecoar nacionalmente esse debate. A Bahia é vista, inclusive, por muita gente pouco informada, como uma experiência bem-sucedida de governos progressistas. Quando a gente aproxima a lupa, seja da política econômica, que é adotada aqui, o conceito de desenvolvimento, que implica em liberação em massa de empreendimentos que praticam
predações as mais variadas. A mineração, por exemplo, hoje na Bahia, corre solta, campeia. O agronegócio na Bahia está inserido no núcleo do poder governamental nas gestões petistas. Seja no plano das privatizações, a Bahia lidera as PPPs na América Latina. É a unidade de gestão que mais PPPs produziu, a ponto de prestar consultoria internacional para outros países, para outros estados. Privatiza presídios, privatizou toda a gestão da saúde. Hoje você não contrata mais médico, você não faz mais concurso para médico, você não contrata mais servidores para a saúde, porque toda essa área está terceirizada. Tem projeto de privatização da gestão das escolas. Então, um processo que, por qualquer ângulo que você verifique, você constata um governo neoliberal, extremamente conservador e com uma face violenta de terror racial e de violência policial letal contra a população negra, indígena e quilombola. Então, é importante essa oportunidade de conversarmos para que esse mito de governo progressista possa ser devidamente posto à prova, a partir de dados, a partir de elementos concretos da realidade, e não apenas pela figuração simbólica de um governo sucessivamente conduzido por um partido que se reivindica progressista, mas que não entrega, na sua prática cotidiana, resultados que possam ser qualificados como resultados democráticos, progressistas, mobilizados por uma tradição de luta social, de luta popular, de aspiração democrática, que a sociedade brasileira tanto reclama. Sabe que você traz uma questão, Samuel, que me fez refletir aqui. A gente tem tratado, né, o governo Lula como aquilo que de fato ele é, né, um governo liberal, mas nós construímos esta expressão, né, um governo neoliberal progressista. Tem gente que prefere a ideia do social liberal, essa expressão do social liberal, que diferencia do neoliberalismo clássico da direita ou da extrema-direita, no qual o que acontece? O governo neoliberal progressista é um governo neoliberal em que você tem relativamente baixa dose de coerção e alta dose de persuasão. Então, é um governo que caminha para a construção de um consenso neoliberal no interior da sociedade. Está aí a Gleisi, a Haddad, Febraban, a Globo, as mídias progressistas, assim chamadas, que não nos deixam mentir. E aí, os governos neoliberais da direita mesmo, escancarada, é baixa persuasão e muita pancada, muita coerção. O que você está me dizendo é que na Bahia a gente sequer pode classificar o governo baiano na categoria do governo neoliberal progressista. É um governo neoliberal de direita, efetivamente. Por quê? Porque a dose de persuasão é relativamente baixa e o que predomina mesmo é a coerção. E a pancadaria é o morticínio. Né? Com certeza. Eu tenho dito que a Bahia se transformou, ao longo dos últimos anos, na locomotiva do genocídio negro, indígena, quilombola no Brasil. A Bahia lidera os processos mais contundentes de repressão, e repressão letal, volto a dizer, porque o espancamento, a interdição das manifestações, processo de intimidação e de perseguição, eu diria que são uma constante na história do país, com pouquíssimos momentos de refração, de recuo, quase sempre articulados com um fortalecimento da organização popular. Então, isso não seria uma novidade, propriamente dita. Agora, a escalada da letalidade é uma novidade. Nós nunca tivemos um índice de morte de pessoas, e mortes não investigadas, acobertadas pelo aparato estatal, como temos na Bahia. Só para dar mais um dado, nós tivemos aqui, nos últimos 4 anos, a vigência de uma norma adotada pelo governo do Rui Costa, que determinava que a PM deveria investigar as mortes praticadas pela PM. Essa norma, desde o momento de sua edição, foi contestada. Nós dizíamos, ela é inconstitucional, isso é impossível, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, formal, é impossível a adoção dessa medida. O governo bancou, mesmo sabendo da inconstitucionalidade, e somente 4 anos depois, o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade. Nossa. Mas o fez de uma forma insuficiente, porque
suspendeu a vigência da norma, mas reconheceu que os 4 anos em que ela vigorou não deveriam ser revistos. Ou seja, nós temos uma engrenagem que produzia mortes seriais, em alta escala, e esse período coincide com a disparada da letalidade policial, sem investigação. Então, Ou seja, quem mata investiga. julga quem matou. Pois é, exatamente. Então, é uma coisa bizarra. Nós não temos nenhum paralelo. E não se trata de nenhum tipo de rancor, hostilidade ou uma crítica feita a partir de um projeto conservador que disputa com o PT. Eu sou historicamente vinculado a essa tradição. Eu fui filiado ao PT por 33 anos, fui dirigente de base, 33. Núcleo de base, de diretório municipal, de diretório municipal, presidi o Diretório Municipal de Salvador por 2 gestões, coordenei campanha de governo para governo do Estado, de gente como Gabriele, José Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras, coordenei campanha de Jacques Wagner para deputado federal nos anos 80. Eu tenho uma história absolutamente vinculada à construção do PT, e não me arrependo disso. Me orgulho, acho que foi uma história que deixou legados importantes à trajetória do PT, durante décadas. Mas há uma guinada, há uma inflexão, há uma opção de ruptura com essa tradição que se estabelece a partir das gestões, especialmente da gestão do Rui Costa, embora já tenha iniciado com Jacques Wagner, que é assombroso e não pode ser ignorado nem deixado de merecer uma crítica contundente, uma crítica, inclusive, que nos possibilite recuperar essa memória da tradição de engajamento popular e de construção de um projeto, de fato, democratizante. Então, não se trata de uma crítica nem ressentida. Eu apoiei Jacques Wagner na primeira eleição, na segunda eleição, cheguei a votar em Rui Costa na primeira, fazendo a crítica interna e mostrando os problemas, disputando, buscando mobilizar, junto com outros companheiros e companheiras, alternativas mais consequentes a opções que os governos adotavam. Com a chacina do Cabula, um episódio traumático, com 12 jovens, a exemplo da chacina agora da Fazenda Cotos, assassinados brutalmente, executados com tiros a queima-roupa. O governador comemorou isso com uma metáfora futebolística. E nós já tivemos uma reunião com ele dizendo isso é um absurdo. E ele dizia que foi mal entendido, nós dizemos se retrate publicamente, diga que houve uma má interpretação e assuma um compromisso público de apuração rigorosa do ocorrido. Ele jamais fez essa retratação, ele jamais apoiou uma investigação séria, pelo contrário, blindou a corporação e especialmente os policiais envolvidos na chacina, a ponto de ter mobilizado... Opa, congelou. Só para mim ou para vocês também a imagem do professor Samuel Vida? Voltamos? Voltamos. Vai lá. Vou botar uma imagem aqui da... Nós não temos nenhuma imagem da chacina, tá? Não existe imagem disponível da chacina, mas tem da reação das famílias. Vou colocar uma imagem aqui enquanto você fala, Samuel. E nesse processo, ele blindou os policiais de forma, inclusive, canalha. Chegou a mobilizar uma atividade com os policiais que participaram da execução, com assessores negros da Secretaria de Promoção da Igualdade, uma atividade cretina, na qual, inclusive, praticavam atos de teatralização a pretexto de terapia. Um negócio escandaloso. Não existe referência na história, nem mesmo da direita no poder, que nós possamos invocar como comparação. São casos grotescos, graves. Rui Costa passou a defender o projeto Moro, para vocês terem uma ideia, aquele projeto anticrime que era tão absurdamente inconstitucional que mesmo com Bolsonaro tendo maioria no Congresso, não conseguiu aprovar, porque era gritantemente inconstitucional. Rui Costa subscreve esse projeto publicamente, isso está registrado pela imprensa. Rui Costa ataca as audiências de custódia, dizendo que elas eram responsáveis pelo aumento da criminalidade no país. Rui Costa adota a gramática da extrema-direita de chamar as organizações do movimento negro desse pessoal dos direitos humanos, atacando sistematicamente, desqualificando. Desqualifica pesquisas, desqualifica os dados, descredencia todo o discurso
construído em torno dos direitos humanos no país. Então, é impossível manter apoio a um projeto dessa natureza sem negar tudo aquilo que nós construímos por décadas. E, por isso, eu me desfiliei em 2016, rompi politicamente e aprofundei a crítica, sobretudo a partir das pesquisas e do trabalho realizado a partir da universidade, mostrando que é insustentável, demonstrando que é impossível qualificar governos que fazem escolhas dessa natureza como governo progressista. Portanto, é fundamental que a gente faça esse debate. E é pouco qualificar a experiência baiana como o neoliberalismo progressista. Não há nada de progressista. Não. Absolutamente nada. Pelo contrário, nós temos hoje a mais mortífera máquina e a mais ousada política neoliberal. A Bahia, antes de Ricardo Salles, fez passar a boiada na área ambiental, fundindo órgãos, isso foi já com Jacques Wagner, e suprimindo toda a malha normativa que exigia um rigor maior para a liberação de empreendimentos, criando uma espécie de permissividade que não tem paralelo no Brasil. A mineração hoje campeia na Bahia sem nenhum tipo de controle, o agronegócio da mesma forma. A Bahia hoje é líder em desmatamento, e olha que nós temos uma cobertura florestal pequena, o que significa que o impacto é muito maior, especialmente naquela região chamada de Matopiba, que faz fronteira com Maranhão, Tocantins e Piauí. É uma região de cerrado que está sendo quase que absolutamente entregue à soja, ao agronegócio, especialmente ao cultivo de soja. Então, é uma situação que não tem paralelo. Volto a dizer, privatiza serviços públicos essenciais, militariza a educação. A Bahia tem o maior número de unidades de escolas cívico-militares do Brasil, nenhuma delas federal, todas criadas por governos petistas. Todas criadas por governos petistas. Ou seja, não precisa de Bolsonaro, não precisou do programa de Bolsonaro, que foi, inclusive, desmontado após a posse de Lula. Sim. A Bahia tem uma política de militarização própria. O PT chegou ao ponto de escolher como candidata à prefeitura uma militar. Tudo bem que não é uma militar com uma trajetória conservadora, ligada à alta letalidade, mas em detrimento de uma candidatura de uma mulher negra, Vilma Reis. Uma liderança forjada nas lutas das mulheres negras do movimento negro, que foi preterida para colocar uma militar. Então, há uma série de exemplos assim, sucessivos e conjugados que permitem afirmar que é insuficiente qualificar como neoliberalismo progressista. Nós temos uma versão, eu diria que maquiada pela presença de um governo, de um partido progressista, com uma trajetória progressista à frente do governo, do modelo mais contundente de neoliberalismo. Aquele que mais desumaniza, aquele que mais avilta as experiências de organizações populares e de esforço por democracia, e aquele que mais produz um saldo de letalidade. A letalidade é o grande troféu que esse governo apresenta. E faz práticas de maquiagem. Na véspera do massacre recente contra os povos pataxós, no sul da Bahia, houve uma reunião com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a pretexto de criar uma comissão de mediação de conflitos com os povos indígenas. Parte daquelas comunidades massacradas estavam um dia antes numa reunião, num gabinete governamental, discutindo uma forma, digamos assim, civilizada e regrada pela ordem constitucional para o cumprimento de mandados judiciais, para o cumprimento de medidas administrativas que fossem adotadas. Menos de 24 horas depois, a polícia baixa o sarrafo numa área federal, inclusive num conflito evidente de competência, de uma forma absolutamente desproporcional, deixando claro que aquilo ali é uma mera performance, é teatro. Assim como o PT se orgulha de ter uma Secretaria de Promoção da Igualdade, que um dia depois do massacre dos Pataxós convoca uma conferência de promoção da igualdade racial. Chega a ser risível o nível de cinismo. Colocam militantes, alguns com trajetórias exemplares, na sua carreira, na sua biografia, em funções esvaziadas de poder, meramente simbólicas, produzindo um marketing que vira um álibi para o neoliberalismo operar de maneira intensa. Então, você tem aqui uma Secretaria de Combate ao Racismo e tem uma prática que é a mais racista do país.
né? É um paradoxo que evidencia a inconsistência de qualquer, digamos assim, generosidade na qualificação desse governo como progressista. Não há absolutamente o menor vestígio de progressismo, tanto que nós temos cunhado aqui, Mauro, uma expressão que é peticarlismo, peticarlista. Na verdade, o experimento do PT ao longo dos últimos 19 anos usa como base fundamental a cultura política do carlismo, uma cultura coronelista, autoritária, violenta, aprofunda em alguns aspectos, embora mantenha maquiagens progressistas, discursos formais. A turma indígena está pedindo aqui ao governador que ele volte a colocar o cocá. Jerônimo se autodeclara indígena. Ele é considerado um governador indígena, um negócio cínico, inclusive, porque ele nunca teve nenhuma conexão identitária com os povos indígenas, mas ele se autodeclara indígena. Sim. Usa cocá em alguns eventos. Os indígenas estão dizendo, bote cocá de novo e venha conversar com a gente aqui, para saber o que está acontecendo. Então, é um governo extremamente conservador, neoliberal, de direita, que nós temos há 19 anos na Bahia. Portanto, a qualificação de um governo neoliberal progressista que se aplica, por enquanto, né? Vamos ver como a coisa vai evoluir, ao governo Lula, não é aplicável à sucessão de mandatos de governos do PT na Bahia. São governos neoliberais de direita, na definição do professor Samuel Vida e da esquerda baiana, né? Da esquerda baiana. Professor, olha isso aqui. É muito impactante as estatísticas todas, porque ficou ainda, talvez as pessoas ainda tenham em mente a ideia da PM do Rio como a mais violenta no Brasil, né? Ela foi despancada pela Bahia já há 3 anos. Né? Há 3 anos, nos dados do Fórum de Segurança Pública, a Bahia é a líder em mortes cometidas pelos policiais militares. Há uma ideia de que o governo de extrema-direita de São Paulo, do Tarcísio, tem a PM mais violenta do país. Saiu até uma reportagem no jornal inglês dizendo que não é a PM mais violenta do país. A PM mais violenta do país é disparadamente a baiana. E não é o que você falou, não é uma coisa, não, é a herança carlista. Os dados são muito impactantes. Eu vou trazer aqui os dados de homicídios do DataSUS, então fonte absolutamente oficial, nos governos. Então, em 81, governo do PDS, estamos falando aí do governo genuinamente carlista. Olha a curva da quantidade, da taxa de homicídio por 100 mil habitantes na Bahia, de 81 a 2021. Então veja a curva, governo do PDS, governo do PMDB, governo do PFL, e aí aqui essa quadra final, governos do PT, mais 102,8% de mortes por 100 mil habitantes. É muito impressionante, viu, Samuel? Muito mesmo. E os dados são assim inequívocos, né? Quando você olha do ponto de vista formal, do ponto de vista dos números frios, e quando você cruza isso com a análise política das medidas que foram adotadas, isso fica assim absolutamente consolidado como escolha política. Eu vou dar alguns exemplos. Quando Jacques Wagner assume o governo, ele mantém todo o comando da polícia militar herdado do carlismo. Ele não promove nenhuma mudança. Nós questionávamos à época, ele dizia, não, essa é uma medida para assegurar uma certa estabilidade enquanto a gente constrói uma transição, coisa nenhuma. Mesma conversa do Lula em relação aos militares, né? Igualzinho. Ele, na verdade, acredita que cooptou a direção dessa polícia para uma aliança com o projeto de poder do PT, quando, na verdade, essa polícia coloniza absolutamente a política de segurança pública. E aí você vai vendo os dados. A primeira medida na área de segurança pública que Jacques Wagner adota foi o desmonte de um grupo de apuração, um grupo especial da Polícia Civil, conquistado por uma pressão do movimento negro, ainda no carlismo, depois de uma CPI contra os grupos de extermínio na Bahia. Essa CPI produz como um dos resultados a identificação de um batalhão da PM totalmente cooptado pela ação criminosa de assassinatos de suspeitos, e esse grupo vai produzindo resultados ainda na última gestão carlista. A primeira medida do Wagner foi acabar com esse grupo, porque incomodava a PM.
mostrava internamente como parte da corporação estava cooptada para práticas criminosas e ilegais. Ele suprime esse grupo. Em seguida, ele constrói um fortalecimento da principal unidade letal da PM, chamada aqui na Bahia de Rondesp. A Rondesp era uma unidade especial aqui em Salvador, ele leva para o interior, cria outras unidades em Salvador, aprofunda essa máquina de matar e, insatisfeito, cria mais duas outras unidades de alta letalidade, a Patamo e o BOP. O BOP aqui na Bahia é apresentado pelo PT como promessa eleitoral de criar um BOP na Bahia, como se isso fosse algo que o governo progressista devesse oferecer à sociedade. O exemplo trágico do BOP no Rio de Janeiro, uma unidade absolutamente estruturada para operar na ilegalidade, para promover execuções em massa, e que é o espelho, a ponto de emular o próprio nome, de uma unidade de alta letalidade criada por um governo do PT. Mais adiante, nós vamos encontrar processo de militarização das escolas, a militarização da política, os ataques sistemáticos às organizações de direitos humanos. Então, nós temos toda uma genealogia que mostra que não é casual, não é acidental, não é um problema de falta de controle por parte do governo, da polícia, que teria uma suposta autonomia. É uma escolha política, é uma proposta conservadora e de direita de ganhar do bolsonarismo, disputando no território do bolsonarismo, usando a gramática do bolsonarismo e propondo um nível de eficiência no extermínio, na letalidade, no genocídio, superior ao do bolsonarismo. Então, é algo que é muito preocupante. E o mais grave, para finalizar esse comentário, Mauro, é que há sinalizações, inclusive com a ida do Sidônio Palmeira, que é o grande marqueteiro do PT baiano e é, portanto, corresponsável, do ponto de vista político, por essas opções conservadoras. O que se insinua hoje no cenário nacional é uma probabilidade de que Lula faça uma inflexão mais à direita na temática da segurança pública para a disputa de 2026. Ou seja, nós temos como horizonte provável uma nacionalização da experiência da Bahia. É muito possível que nós tenhamos, em 2026, o governo Lula, o presidente Lula, como candidato, fazendo um discurso de radicalização do combate ao crime, pela ideia do confronto e da letalidade, tentando estabelecer uma disputa com o bolsonarismo nesse território, que produz como resultado mais morte, genocídio, brutalização da sociedade, estrangulamento do pouco espaço democrático que foi construído pelas forças populares desde a transição pós-ditadura militar. Então, é um cenário muito preocupante, porque tudo leva a crer, e é isso que eu tenho insistido em destacar quando eu chamo a atenção para a necessidade de nacionalizar o debate sobre a Bahia, que a Bahia é o protótipo do que será o Brasil se nós não interrompermos, não conseguirmos mobilizar forças populares para interromper essa escolha política que o PT tem feito nacionalmente na escala federal e de forma muito mais radical na escala da Bahia. Um desenho parecido se apresenta também no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Os estados governados pelo PT merecem uma análise mais atenta, porque nós estamos assistindo a um ensaio que tenderá a se nacionalizar como único modo de disputa com a extrema-direita. Ou seja, para ganhar da extrema-direita, o PT se transforma num simulacro da extrema-direita e propõe uma gestão do neoliberalismo mais eficaz do ponto de vista econômico, mais contundente do ponto de vista de violação aos direitos da cidadania e ao estrangulamento da democracia do país. Chocante. Essa ideia de que a Bahia é uma espécie de laboratório do que será um eventual novo mandato de Lula, ou Lula 4, ou daquele que for o candidato, é verdadeiramente chocante e aterrorizante, para falar bem a verdade. Samuel, deixa eu te dizer. Primeiro, saudar a Cassiane Tomilheiro, chega como nova membro aqui, sempre digo, né? Se você quer lutar contra o projeto, como esse projeto dos governos petistas baianos, se você quer lutar contra os bancos, se você quer lutar contra a ideologia neoliberal,
precisa nos apoiar, como faz a Cassiane aqui. Não, gente, seguinte, vou dizer, não tem dinheiro de banco aqui. Não tem dinheiro de governo genocida aqui. Não tem dinheiro de governo neoliberal aqui. Nós dependemos única e exclusivamente da nossa comunidade, dos trabalhadores e trabalhadoras, daquelas pessoas que querem manter uma mídia que aponta para o socialismo, né, uma mídia que se declara assentada no marxismo, apesar de não fazermos discriminação contra as pessoas democráticas e de esquerda que não estão assentadas no marxismo, né, e que quer ter esse compromisso. Não é compromisso com o governo, é com os trabalhadores, com os negros, com os indígenas, com as mulheres, com os sem terra, com o povo que sofre muito nesse país. A Franci diz assim: peço que vocês se atentem a quem estão seguindo na internet. Canais, além dos canais governistas, que se dizem de esquerda, normalizando as escolas cívico-militares. É isso aí. Não, tem um processo. A gente tem falado aqui, sabe, Samuel? É muito dramático e doloroso, inclusive, né? Para você foi 33 anos do PT. Da cúpula do PT na Bahia, imagino o quão doloroso é para você ver isto, né, no que virou. Né? Então, o quão é doloroso para nós que somos de esquerda ver esse consenso neoliberal se espalhando, né, pelos segmentos chamados progressistas, dentro da cúpula do PT e começando a descer para as bases do partido. Né? Muito dolorido, né, para quem fez a luta toda, a ser testemunha também desse processo, né? Muito dramático. O Miguel faz uma questão aqui lateral, mas que eu acho que é importante. Ele observa a seguinte: a Bahia é a pioneira, não é a única, tá? Isso se espalhou pelo Brasil, em utilizar uma atrocidade pseudocientífica chamada constelação familiar. Uma prática absurda que faz vítimas perdoarem seus algozes. Está espalhado pelo país. Eu não sabia que a Bahia foi pioneira nisso também. Impressionante. Lamentavelmente, tem sido palco de experimentos dessa natureza que são apresentados aqui, inclusive, como progressistas. Há setores aqui que buscam trabalhar um conceito de justiça restaurativa dialogando com constelação familiar e com outras aberrações. Ora, a ideia de justiça restaurativa tem como pressuposto ético o restabelecimento da verdade. E é impossível você compactuar com violências pela linha digamos assim, da legitimação de aberrações, né, como compromisso com a verdade e restabelecimento. Pelo contrário, nós temos aqui insistido que é preciso garantir um espaço de construção na Bahia e, eventualmente, no Brasil, de comissões da verdade e reparação dos crimes de Estado. Esses crimes, mesmo quando impossíveis de serem apurados do ponto de vista jurídico-penal, devem ser sistematicamente estudados para que nós compreendamos mais consistentemente os mecanismos que os produzem. A ideia da Comissão da Reparação e Verdade apenas para os crimes praticados pelos militares durante a ditadura não se sustenta. É necessário estender os crimes praticados durante a chamada democracia, especialmente naqueles casos em que não houve e não há comprometimento institucional com os processos apuratórios. Nós temos aqui na Bahia casos como o sequestro do garoto Davi Fiuza, que já foi, inclusive, debatido por Mauro em outras oportunidades, o assassinato do jovem ativista Pedro Henrique, na cidade de Tucano. Isso já está caminhando para 10 anos e sequer saiu da esfera do Ministério Público, o processo apuratório. Nós temos o caso do sequestro, o esquartejamento do jovem Giovanni Mascarenhas. Nós temos o caso aqui de uma orixá que foi colocada em transe, né, incorporando o orixá, sobre um formigueiro por um grupo de policiais militares. Nós temos as várias chacinas, Cabula, Gamboa, Fazenda Cotos, Terra Nova, Fonte do Capim, são dezenas de chacinas ao longo dos últimos anos que não são apuradas. E esse processo de avaliação do ponto de vista restaurativo tem que trazer esse debate sobre esses casos para uma apuração que vá além, né, dos mecanismos estritos do direito penal, ainda que não os despreze, mas que não se limite, né, às, digamos assim, fragilidades que essa concepção de apuração comporta e que permita dar respostas reparatórias para a sociedade, respostas simbólicas e respostas materiais também para as famílias e vítimas
dessa violência de Estado. Você traz uma questão muito forte, vamos debater esse tema daqui a pouquinho, mas antes ainda sobre esse processo baiano, Samuel, eu queria dizer para você que assim, só não é monótono porque nós estamos falando de jovens, né? Jovens de menos de 18 anos, jovens de abaixo de 30 anos, assassinatos em larga escala. Mas aí você olha para todos, você olha para a chacina do Cabula em 2000, logo no começo, hein? A chacina do Cabula foi no início do primeiro mandato de Rui Costa. E marcou, né? Me parece que a chacina do Cabula é o que define o caráter do que viriam a ser os dois governos do Rui Costa. Com certeza. Né? É por isso que é a partir dela que eu rompo. É exatamente isso. Ah, foi? A partir dela que você rompeu com o PT? Exatamente. Da reação do governo Rui Costa. Nós tivemos, quando a chacina acontece, eu liderei aqui uma mobilização que produziu uma nota pública questionando o governador pela declaração, uma nota assinada por 40 entidades. E, em seguida, o governador me chama para uma reunião, nós tivemos uma conversa tete a tete, eu conheço o Rui desde a adolescência, militamos juntos numa mesma organização, na transição das organizações marxistas que ingressaram no PT. Temos uma conversa dura, mas cordata. Ele diz que vai assumir uma série de compromissos de retratação, não faz. Nós conseguimos, em seguida, uma reunião coletiva do movimento negro com o governador, com familiares das vítimas da chacina do Cabula. Ele atende, chora na reunião, diz que vai suspender os autos de resistência, não faz, e, pelo contrário, radicaliza na escalada da defesa da política violenta da polícia a pretexto de enfrentamento do crime organizado. Então, é uma escolha política e, por conta disso, eu rompo publicamente, me desfilio, denunciando essa guinada, que, né, já tinha elementos anteriores, volto a dizer, Wagner já apontava para isso, mas a gente ainda acreditava na possibilidade de contenção e de reorientação. Com Rui Costa, isso vai definitivamente para o ralo. Não há nenhuma possibilidade de reorientação, pelo contrário, tanto que o índice de disparada da letalidade coincide com a gestão do Rui Costa. Sim. É nela que a gente vai encontrar a disparada. Já há uma ascensão anterior, mas lenta. Quando chega o governo Rui, ela pipoca e a Bahia rapidamente toma a liderança do Rio de Janeiro e passa a ser a polícia mais letal já há 4 anos. Há 4 anos, eu falei 3, me enganei. 4 anos. Esse ano, todos os dados até agora colhidos mostram que nós vamos ultrapassar a letalidade de 2024. Nós, em 2020, ou melhor, de 2023, né? A letalidade de 2024 está sendo tabulada ainda, vai ultrapassar de 2023. Em 2023, o índice de mortes era de 5 mortos por dia. 5 mortos por dia. Provavelmente nós chegaremos a 6 em 2024. Ou seja, um incremento de 20% num processo de escalada que parece não ter fim. E aí, um dado importante, Mauro. Sim, depois de 4 anos de sabotagem, o governo adotou a política de câmeras. Implantou 1.050 câmeras, só que de forma cínica, em nenhuma unidade letal. Essas câmeras estão instaladas em policiais que atuam em quarteirões, fazendo aquela guarda quase que patrimonial, aqueles policiais que fazem rondas pedestres. Ou seja, policiais que, em regra, não se envolvem em conflitos de alta intensidade, nem em episódios de letalidade. As unidades letais, nenhuma delas usam câmeras. Eu tenho apertado aqui o secretário de Segurança Pública, o secretário de Segurança, de Justiça e Direitos Humanos, dizendo, porque eles foram a público, depois da última chacina de 12 mortos, dizer, foi uma ação planejada. Eu digo, se foi planejada, então vocês escolheram não usar a câmera. Se foi uma ação planejada, que tinha informações prévias, que permitia conceber a intervenção, primeiro é muito estranho um índice altíssimo de letalidade, porque numa ação planejada, um dos critérios é exatamente reduzir as possibilidades de letalidade pela inteligência, por estratégias de cerco e de isolamento dos criminosos. Já surpreende por isso. Segundo, por que numa ação planejada o comando da polícia e das políticas de direitos humanos não optou por colocar câmeras nos uniformes desses policiais para não deixar nenhuma dúvida de que a versão que eles apresentam corresponde à realidade? E a isso não respondem porque não há como responder. É uma escolha política
Sim. não utilizar as câmeras para não produzir. Assim como é uma escolha política fingir o socorro. Eles matam os jovens e dizem que prestaram socorro. Alteram a cena do crime para dificultar a perícia. Corpos já absolutamente cadáveres, já não mais pessoas feridas, são levadas a hospitais a pretexto de socorro, exatamente para desfigurar a cena do crime. Isso é um modelo padrão. Tanto que nenhum desses socorridos chega vivo, curiosamente. Nunca. Tem mais uma constante nesse processo, que é esse, né? Desse falso socorro, da ausência de câmeras. Então, assim, gente, entendam o que o Samuel está falando. Vocês estão vendo essa lista aqui das mortes? Vocês estão vendo a lista das chacinas? Em nenhuma delas, olha que coincidência, em nenhuma delas os policiais estavam com câmera. Nenhuma. Não existe registro de câmera de nenhuma das chacinas. E a terceira constante é a história do confronto, né? A alegação de confronto, de reação armada dos bandidos, e que, para mim, eu fico chocado, porque o que eu olho aí nesses mídias progressistas, digo, os influencers progressistas, a turma toda aí ligada ao PT, incorporando esse discurso. Não, era isso que tinha que fazer. Eles lá estavam massacrando a população do bairro, resistiram armados, a polícia não teve alternativa, que é o discurso do Atena, né? Vamos combinar. É o discurso do Atena. Exatamente. Acho que são as três constantes, né? Falso socorro, falta de câmeras e a alegação de confronto, né? E os dados periciais, quando é possível fazer a perícia, sempre desqualificam essas narrativas deles. Por exemplo, na chacina do Cabula, ela acontece na madrugada, na primeira hora da manhã, 7h30 da manhã, a polícia, junto ao governador, dizem que dos 12 mortos, 11 têm passagens policiais. E criam, portanto, na população a ideia de que foram criminosos os mortos. Quando a gente vai apurar, nos dias seguintes, apenas um dos 12 tinha uma passagem policial por briga no carnaval. Você deve conhecer o Carnaval de Salvador. No Carnaval de Salvador, qualquer pessoa está sujeita a se envolver, ainda que involuntariamente, numa briga. Sim. Porque, eventualmente, acontecem brigas que se generalizam e lhe alcançam. Né? E você, até para se defender, muitas vezes é preciso agir. Portanto, qualquer pessoa que sai no Carnaval de Salvador pode ter sido preso algum dia por briga no Carnaval. Quer dizer, eles apresentam dados mentirosos, escandalosamente mentirosos, para justificar e ganhar a opinião pública, e, pelo visto, estão ganhando também parte da militância que compra essas narrativas inconsistentes e passa a produzir para justificar o absurdo. É evidente que as facções oprimem as comunidades e precisam ser combatidas, ninguém tem dúvida disso. Uhum. Mas o combate às facções não pode ser ao preço de impor terror, né, policial e racial a todas as comunidades onde elas operam e produzir mortes de inocentes e nem mesmo mortes ilegais de criminosos. Nós não podemos tolerar que, a pretexto de serem criminosos, que possam ser executados. Eles devem ser devidamente contidos, presos, responsabilizados. Apenas em situações reais de confronto se justifica o uso da força letal. Fora dessas circunstâncias, nós entendemos que não se pode trazer para a sociedade a ideia de normalizar que, ainda que eventualmente o sujeito seja criminoso, ele deve ser executado, ele deve ser sumariamente eliminado, sem o respeito à ordem constitucional que proscreve a pena de morte e, ainda que admitisse, passaria por um processo judicial antes da sua implementação. Então, não há justificativa, é uma concessão perigosa que esses sujeitos vinculados à esquerda estão adotando quando passam a avalizar essas políticas. E o mais grave, essas políticas normalizadas nos governos progressistas ou que se dizem progressistas se consolidam como políticas de Estado. A opção de contrapor a tradição fascista, violenta da extrema-direita é exatamente introduzir uma outra cultura. Quando você adere a ela, você normaliza e permite que esse modus operandi atinja sistematicamente movimentos sociais, como aconteceu agora com os povos indígenas, e até mesmo esses sujeitos, quando, em algumas circunstâncias, estiverem na oposição, aspirando e reivindicando por direitos, etc. Então, é um tiro no pé. O que o PT está produzindo na Bahia é um tiro no pé, porque produz a consolidação uníssona
de um modelo de segurança pública violento, ilegal, que opera fora da ordem jurídica e que mais cedo ou mais tarde vai atingir, como já atingiu no passado recente, o próprio presidente Lula, porque é colocado a serviço de projetos de, digamos assim, tutela inquestionável do modelo econômico, das escolhas de supressão de direitos que vão sendo feitas, que têm sido feitas, inclusive pelos governos petistas na sociedade brasileira. Sabe que aqui tem um comentário do Fernando. Ele diz assim: o PT é o partido da ordem capitalista. Por sinal, essa formulação foi feita aqui, né, pelo mestre, pelo professor Ricardo Antunes, né, agora, numa entrevista muito impactante, como está sendo a sua, Samuel, 2 semanas atrás. Ele diz: Lula é um traidor da classe trabalhadora e dos pobres, não tem mais o meu voto. Eu olho para esse processo que você relata aí da Bahia e esse comentário do Fernando e vejo se será que nós não estamos passando por um processo de mexicanização, não da mexicanização atual da presidente Cláudia Sheinbaum e do seu antecessor, o Obrador, mas da mexicanização lá atrás. Vamos lembrar do PRI, né? O partido oriundo da Revolução Mexicana, lá em 1929, né, que vai ser então, o partido da Revolução, mas que vai migrando cada vez mais para se tornar não mais o partido da Revolução, mas o partido da Ordem, né, até que aos rachas, ao PRI, e vai se constituir o Morena, que nem é um partido comunista, vamos combinar, um partido ali social-democrata, tal, né? A Cláudia Sheinbaum é assim, né? Mas você tem esse processo, né? Vai se ossificando, né? O PRI vai se ossificando ao longo dos anos, né? Aqui a gente vê algo similar. O PT representa em grande medida isso ao nosso modo, evidentemente que com as especificidades da nossa história política. Sim. Mas o fato é que hoje, e não é um fenômeno da conjuntura de 2024, 2025, o PT disputa e aspira a ser o partido confiável para a produção do neoliberalismo, um neoliberalismo, digamos assim, consensuado e articulado a partir de uma cooptação de forças populares que passam a legitimá-lo. Né? Eu penso que o PT tem essa função, né? E é uma função escolhida, construída por uma adesão de grande parcela do partido a este horizonte, inclusive com a incorporação ativa digamos, de uma consciência do que está fazendo. Quando você assiste, por exemplo, as declarações do Washington Quaquá sobre segurança pública ou sobre relação com os evangélicos, etc., você vê claramente que é uma escolha consciente, absolutamente consciente. Não é um erro de avaliação, não é uma incapacidade de posicionamento político, é uma escolha política. Sim. Não, tanto que você vê, o processo na Bahia é o processo, então, de transformação desses governos petistas, migração e transformação dos governos petistas em governos de direita, e lá no Rio de Janeiro você vai ter o PT local num processo de crescente aproximação, né, com as milícias, né? Exatamente. Esse é um processo que acontece paralelamente, né? Paralelamente. Samuel, 2 questões para a gente encerrar. Uma nacional e outra local. A nacional você observou, essa mudança que começa a ter. Eu digo assim, São Sidônio tem feito milagres, de fato ele está mudando coisas ali, mas ele está mudando a pegada do governo. E aí é importante dizer que ele chega no Palácio não sozinho, além de o Lula dar toda a força a ele, hoje é um dos braços direitos do Lula, mas ele chega apoiado, alicerçado no Rui Costa, que é esse sim, efetivamente, o braço direito do Lula, já chegou a chamá-lo de primeiro-ministro, é o chefe do gabinete civil. Então você tem 2 baianos, né? Nada contra os baianos, viu? Ao contrário, mas tem 2 baianos hoje no Palácio do Planalto que compõem o principal, né, o núcleo central do poder. A Gleisi está chegando lá agora, mas também se incorporando rapidamente a esse núcleo central. Aí o Macedo não tem relevância, está caindo logo, e assim vai. Bom, isso traz, de fato, Samuel, uma mudança, me parece, na maneira como o governo Lula vai se relacionar, do ponto de vista comunicacional, com a sociedade, porque você vinha
você está indo cada vez mais numa lógica que eu chamaria a lógica que reúne fake news e cinismo. Né? Então, você vê, por exemplo, o Haddad. Ele dá uma entrevista na semana passada para a Globo News. Há um recortezinho lá de 2 minutos da entrevista ao Haddad em que ele faz uma declaração de ser alguém de esquerda. Né? Ele diz assim, não, e você vê como é que é possível que um país que tem a 10ª maior economia do mundo seja um dos 10 países mais desiguais. Eu não vim aqui para o governo para isso, porque eu sou de esquerda. Ele nem usa a palavra de esquerda, né? Eu tenho a minha biografia, a minha trajetória, eu não vou me render diante desse Congresso, blá, 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 blá. Né? Dizendo que a gente sabe qual é a ficha corrida recente dele, mas é muito curioso, me chama a atenção, essa coisa do que você falou, né? É um projeto e tem um cinismo, porque ele fala que o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo, mas quando você olha de 2003 para cá, 21 anos, portanto, 14 anos foram de governos do PT, uai. Praticamente 70% desse tempo foram governos petistas. Então você começa a ter algo que você relatou aí na Bahia, a nível nacional, que é uma dissonância cada vez maior entre o chão concreto da vida e o discurso governamental. Né? Essa é e me parece que o papel do Sidônio aí é chave, né? E construindo uma realidade paralela pela norma discursiva, né? Com certeza. Sidônio é extremamente competente do ponto de vista do marketing, entendido, inclusive, como essa criação de um mundo virtual, de uma fantasia. Tanto que aqui na Bahia a gente brinca muito dizendo que a gente adoraria viver da propaganda do governo. Né? Se aquilo tivesse o mínimo de tangibilidade com o mundo real. E ele é muito bom nisso. Não subestimem a capacidade dele pela técnica, pelo manejo das práticas discursivas, simbólicas, de produção dessa magia. É uma magia que cria um ambiente paralelo e ficcional, no qual, inclusive, prevalece uma aparência de progressismo, enquanto opera na prática. Inclusive, ele próprio como um empresário. Né? O Sidônio é sócio aqui do ACM Neto em vários empreendimentos, alguns dos quais diretamente envolvidos em episódios obscuros de possível favorecimento, a compra de prédios públicos a preço baratíssimo, etc, etc. É um operador também dos negócios. Então, ele consegue muito bem figurar essa fantasia, né? Produzir essa fantasia. E me parece que o marketing que produz o álibi para a manutenção de um espaço de legitimação progressista vai ser intensificado. É condição de possibilidade, me parece, para chegar em 2026 com essa base social minimamente mobilizada e disposta a fazer a disputa eleitoral com uma extrema-direita que continua organizada, que continua forte, que vai chegar, provavelmente, com Tarcísio, em condições bastante competitivas. Por outro lado, me parece que Sidônio também expressa, como corresponsável, essa política de assunção explícita da linha dura na segurança pública. A ideia de personificar um líder carismático que é inflexível contra o crime, e a forma de demonstrar isso é com policiamento letal, é com intervenções policiais exemplares, e exemplares nesse sentido de punitivas, não exemplares pela inteligência, pela capacidade de fato, afetar os interesses estratégicos do crime organizado. Então, me parece que esse é o cenário mais provável para 2026 e já há indícios dessa movimentação. E se não houver uma crítica que tente, de algum modo, influir e minimizar as possibilidades desse desfecho, nós estaremos brevemente em 2026 enfrentando uma campanha em que, de um lado, a candidatura supostamente progressista constrói um marketing discursivo progressista, mas opera uma ação prática contundentemente antidemocrática, violadora de direitos, aprofundadora das políticas de supressão de direitos no nosso país. E não há no horizonte nenhuma alternativa. Eu me filiei ao PSOL depois da ruptura com o PT, e hoje assisto, decepcionado e frustrado, um movimento de transformação do PSOL num puxadinho do PT. Né?
A entrada de Boulos, a escolha política da maioria do PSOL aponta para essa direção. Então, não há um horizonte mais visível a gestação mínima de alternativas que possam se apresentar no plano eleitoral, contrapondo-se a esse movimento. Pelo contrário, um campo intermediário, embora muito plural, que é o PSOL, que tentava se gestar como uma opção, acaba sendo engolido. Sim. E talvez reversivelmente cooptado para esse projeto. Então, é um cenário pouco alentador, a gente precisa debater muito, mobilizar alternativas, construir estratégias de resistência a partir dos movimentos sociais, porque 2026 está chegando e pode ser um cenário pior do que foi 2022, 2018, para as forças populares e que têm compromisso com transformação social no país. E aí eu queria encerrar contigo exatamente em cima desse tema. O que você nos traz, Samuel, e é muito grave, é que, de certa maneira, a Bahia antecipa o processo nacional. O que está acontecendo na Bahia, a partir dessa sucessão de governos do PT, ela é antecipadora dos movimentos que o governo federal Lula 3 está fazendo agora. Então, se quer saber qual é a evolução, para onde vai o governo Lula 3, olha para o que aconteceu na Bahia. Essa é a mensagem que você está trazendo. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: o que está acontecendo na Bahia do ponto de vista da resistência a este governo neoliberal de direita, né, agora do Jerônimo, né, antes do Rui, antes, talvez com um matiz menor, né, talvez ali fosse com o Jacques Wagner no primeiro governo tenha sido um governo neoliberal desse progressista ainda, né, que aí deixou de ser, passou a ser abertamente de direita depois com o Rui Costa e agora com o Jerônimo. Como é que se dá, por um lado, como é que se dá a resistência? Por outro, como é que esse processo... Samuel, gente que lutou verdadeiramente, né? Gente que resistiu, gente que era de esquerda. Como é que se dá esse processo de adesão que vai virando governista, que vai ficando... Enfim, como é que é esse processo da resistência e da adesão? Vamos começar pela resistência, né? Nós temos aqui um cenário no qual prevalece ainda a cooptação dos movimentos sociais e, sobretudo, de uma militância extremamente qualificada e historicamente incorporada com a resistência ao carlismo pela via do emprego nos cargos públicos, né? É um cenário de cooptação que, por um lado, a gente compreende, muitas dessas pessoas, até por conta da militância, enfrentaram uma série de privações, de circunstâncias difíceis para a sobrevivência, e, portanto, é muito difícil cobrar delas que não aceitem convites, né, para realizar atividades remuneradas no governo, mas isso se dá sempre ao preço de exigir que elas silenciem, que elas se acomodem, que elas se alinhem automaticamente com as posições governamentais. Isso tem provocado uma baixa grande nos movimentos sociais. Hoje, por exemplo, uma chacina como essa da Fazenda Cotos, ocorrida há pouco mais de 10 dias, em outros momentos teria mobilizado vários atos. Nós teremos hoje a primeira reunião, e ainda assim uma reunião vazia, com poucas entidades, para tentar fazer um ato. Porque a maioria das organizações, algumas inclusive de expressão nacional, se sentem comprometidas com o governo e procuram ainda acreditar que há possibilidade de disputa interna. Se movimentam ainda dentro das estruturas partidárias e governamentais em detrimento da mobilização popular. O que nós temos assistido com uma certa esperança é uma mobilização crescente das famílias das vítimas, por um lado. Há um crescente movimento de familiares de vítimas que constrói-se como um movimento social tão importante quanto as Mães de Maio, na Argentina, que mantém vivo uma denúncia que mostra com dados cada vez mais contundentes a ilegalidade da política de segurança pública adotada no estado da Bahia. A Ruth Fiuza é um dos exemplos emblemáticos desse novo perfil de movimento social emergente. Ela já esteve comigo, já entrevistei ela, e muito impressionante. É uma figura assim, com uma força e com uma capacidade de intervenção exemplar. Cada vez que eu converso com ela, eu saio renovado,
de esperanças de que a gente pode fazer coisas, né? Mesmo em condições muito adversas. Na universidade, nós temos aumentado também digamos, a aderência às críticas em relação a essas políticas que o PT vem desenvolvendo, e não só na segurança pública. Na área ambiental, por exemplo, é muito visível hoje uma crítica crescente, não é, ao modo de liberou geral, ao processo de adesão indiscriminada daquele modelo do Ricardo Salles, de passar a boiada e liberar todo tipo de empreendimento, sem nenhum tipo de respeito sequer à normatividade vigente. E alguns movimentos sociais, sobretudo aqueles de caráter popular, menos vinculados organicamente aos partidos de esquerda institucionalizados, têm dado sinais de autonomia. Movimentos sem teto, movimentos de pescadores, de quilombolas, de marisqueiras. Parte do movimento indígena começa uma crítica interna dura ao governo. Então, eu diria que nós estamos começando a esboçar uma possibilidade de uma coalizão popular, né, de enfrentamento, de denúncia, de questionamento. Nós temos sinalizado para uma estratégia, Mauro, que, como é pública, pode ser aqui compartilhada, e que me parece que vai ser vital para o próximo período, que é o de combinar dois movimentos. Primeiro, uma sistematização maior de dados. Nós estamos agora, pelo Programa Direito e Relações Raciais, executando uma sistematização das políticas governamentais adotadas pelo PT em áreas estratégicas: educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, segurança pública, a questão da terra, né, de como lida com os conflitos e as demandas por terra, inclusive nas áreas que dizem respeito ao próprio Estado, a relação com quilombolas, com indígenas. E vamos fazer uma publicação na forma de um livro que deve sair ainda até o final deste ano, com um balanço desses 19 anos, com dados, basicamente dados, escrita por vários intelectuais e militantes. Essa publicação vai ser bilíngue, ela vai ser traduzida para circular internacionalmente, porque há ainda uma grande ilusão, inclusive nos segmentos democráticos. Recentemente eu tive uma conversa com alguns setores progressistas europeus no encontro, que viam a Bahia, inclusive, como grande baluarte do progressismo no Brasil, né? E eu dizia, olha, não é bem isso. Isso foi propiciado por uma matéria que o Le Monde publicou há um mês, acho que eu te mandei até por WhatsApp, um mês atrás. O Le Monde, a partir de nossa provocação, fez uma matéria muito interessante sobre a violência policial, mostrando como os governos do PT têm produzido essa máquina de matar. E isso gerou uma comoção em setores da esquerda franceses e de outros locais da Europa, e fizeram contato, enfim. Então, o outro passo é exatamente a internacionalização das denúncias. Nós estamos agenciando a denúncia junto aos organismos da ONU e da OEA. Nós sabemos os limites desses organismos, dessas instituições internacionais, mas elas ainda são um espaço de reverberação importante para que essas denúncias ganhem visibilidade. E nós temos insistido numa dimensão político-jurídica, que é a de que a responsabilidade pela máquina de matar, especialmente no caso da segurança pública, tem que ser compreendida a partir de teorias jurídicas, como a teoria do domínio do fato, que evidenciam que a responsabilidade não é só de quem atira, não é só de quem aperta o gatilho. O policial que aperta o gatilho tem que ser responsabilizado, mas também o seu superior hierárquico, mas também o gestor da política de segurança pública, mas também o governador do Estado, que avaliza esse tipo de política e, portanto, deve responder adequadamente pelas responsabilidades penais que a situação de genocídio implica. Então, eu creio que com esses movimentos nós conseguiremos reposicionar progressivamente a oposição ao projeto neoliberal e de extremo conservadorismo que vem sendo implementado na Bahia, e tentando bloquear que a alternativa seja a volta ao carlismo. Nós sabemos que hoje a grande probabilidade, como desafiante desse projeto conservador do PT baiano, é o carlismo. E há uma possibilidade muito grande que em 2026 eles retomem o governo. Mas nós esperamos criar alternativas
que sejam mais adequadas para um horizonte democrático, que possam questionar duplamente essas opções conservadoras, ambas experimentadas e fracassadas, sob o ponto de vista de um olhar progressista, de transformação social e de afirmação de direitos, eu diria até mesmo os limites conservadores, à luz da ordem constitucional em vigor, com todos os limites que ela tem. Perfeito. Samuel, incrível essa entrevista, muito impactante. Vamos combinar desde já uma nova rodada, logo, logo. Claro, vamos ser parceiros no lançamento do livro, à medida que ele for fechado, e aí você vai indicar para nós, vai nos orientar, trazer quem você acha que vale a pena vir falar sobre o livro, além de você, outros convidados. Você me deu, assim... Você falou da Ruth Fiuza, me bateu uma saudade grande dela, e aqui no canal, né, no nosso portal Farol Brasil, ela não veio ainda, vou escrever para ela ainda hoje para vir, acho que é muito impactante realmente ouvir Ruth Fiuza, muito impactante mesmo, e é isso aí. O Matheus Quintanas e Samuel, correspondente baiano do Manhã Brasil, está nomeado já. Está nomeado, está nomeado. Obrigado, viu, Samuel? Axé para você, boa semana. Eu que te agradeço, Mauro, pela possibilidade de voltarmos a conversar, embora sobre temas tão espinhosos, tão difíceis, mas nem por isso deveremos deixar de tratá-los como fraturas expostas que merecem ser adequadamente cuidadas. Então, é sempre um prazer conversar com você, com o seu público. Parabenizo mais uma vez, agora nesse novo espaço, pela manutenção, né, de um respiro, um ambiente tão controlado do ponto de vista da mídia, no qual a gente quase nunca encontra espaço para conversar de maneira séria sobre problemas que criam constrangimentos aos donos do poder. Portanto, parabéns, longa vida aí à tua intervenção, ao Manhã Brasil, ao canal do Jones Manuel, que vem sendo um importante instrumento aí para que a gente preserve a nossa saúde mental, até eu diria, sim, e a possibilidade de percebermos que há um espaço nacional de resistência, de questionamento, de não subordinação, de não cooptação, em torno das simplificações que tentam muitas vezes nos apresentar a partir da ideia de que a extrema-direita é uma ameaça e, portanto, tudo se justifica para combater. Nós precisamos enfrentar a extrema-direita não apenas como um campo formal ou uma figura a ser demonizada, como Bolsonaro, Tarcísio, qualquer outro. Nós precisamos enfrentar a extrema-direita no seu projeto. E se uma dita esquerda assume esse mesmo projeto, ela tem que ser questionada e combatida na mesma intensidade, para que nós possamos, de fato, construir um horizonte de transição democrática, de experimentação e transformação social democratizante no nosso país. Obrigado mais uma vez, Samuel. Boa semana para ti. Até a próxima vez aqui. Tchau. Um abraço.